Denise, temos que retomar. Matheus Casimiro, Fábio, Rodolfo Hammer, Marcelo, boa noite também, Francimar está de volta. O que acontece? Presta atenção. É importante, quando a gente lê um livro, a gente chegar no final do livro com uma ideia clara. George, buenas. Mariana, tem uma galera nova hoje aqui. Sejam bem-vindos. Maíra Castro. Então, quando a gente chega no final de um livro, é sempre importante a gente entender o livro por inteiro. A gente entender qual é a ideia do autor. Nem todos os livros têm uma ideia. Felipe, Ailton, nem todos os livros têm uma ideia inteira. E muitos livros, eles têm uma ideia que não se sustenta. Então, o que acontece? Você vai escrevendo um livro e você vai colocando 14 capítulos, e aí você tem que ter uma ideia para defender. E o Napoleon Hill, ele tem uma ideia para defender. E eu vou recapitular essa ideia, tá? Vou desenhar ela aqui, para a gente entender o livro dele numa ideia só, tá bom? Vamos lá, então. O que acontece? Vou desenhar aqui, tá? Ele diz o seguinte, que tudo nasce a partir do pensamento. Tudo nasce a partir de uma ideia, tá? Aí ele tem uma ideia, e esse pensamento, essa ideia, ele chama de quê? Ele chama de mente finita. Encostado na mente finita, tem uma coisa que ele chama de subconsciente. Estou desenhando aqui, eu já vou mostrar para vocês, tá? Subconsciente. Porque quando nós estamos chegando no final do livro, a gente tem que ter essa visão do todo. E não deu tempo para preparar aqui, e aí eu estou fazendo isso agora. E nós hoje vamos estudar justamente a parte final. Então, a inteligência infinita, ok? Então, basicamente, o que cria a realidade, segundo Napoleon Hill, é isso aqui, tá? Ele diz que tudo nasce do pensamento. Para além do pensamento, existe o subconsciente. Além do subconsciente, existe a mente infinita, tá? Ele falou isso claramente no capítulo anterior, onde nós falamos sobre o subconsciente, ali que nós estudamos o subconsciente. Ele disse o seguinte, o subconsciente, deixa eu ler aqui, vou colocar o livro aqui, isso aqui ainda do capítulo anterior, tá? Ele diz, então aqui vou trazer mais um elemento, aqui a gente está estudando, isso aí não é uma aula, isso é um estudo, é uma análise, então é assim mesmo, tá, pessoal? Aqui tem a realidade, tá? Então essa é a realidade que você cria a sua realidade. Ele diz que tudo nasce a partir do quê? A partir do pensamento. Então ele diz o seguinte, na aula passada, onde ele introduz o subconsciente, ele diz o seguinte, o subconsciente busca na inteligência infinita o poder pelo qual transforma deliberadamente desejos, que são as ideias, em seu equivalente físico, na realidade. Então ele diz que o subconsciente busca onde? Na inteligência infinita, o quê? O poder pelo qual ele transforma desejos em seu equivalente físico. O desejo, então, você tem a ideia, você tem o desejo. Aqui nós temos essa parte aqui, a ideia e o desejo, porque ele considera, vou desenhar aqui, tá? Na cabeça do Napoleon Hill, existe o subconsciente e existe aqui, na frente, uma coisa chamada mente. Então, a mente e o subconsciente, na cabeça de Napoleon Hill, são coisas separadas, tá? E esse subconsciente, então, o subconsciente, ele é... Não, Hilda, vamos chegar lá, segura os cavalos aí, não vamos atropelar. Então, Lincoln, boa noite. Então, o que Napoleon Hill diz? A mente é isso aqui, tá? Essa atividade mental que você tem, é o pensamento. Para além do pensamento, existe o subconsciente. E aí ele diz que, o que é esse subconsciente? O subconsciente, segundo Napoleon Hill, página 194, recebe e arquiva as impressões sensoriais ou ideias. Então, você tem as ideias e o subconsciente as recebe, aí ele busca na inteligência infinita o poder para transformar essas ideias que ele recebe em realidade. Então, esse é o processo de criação. Então, ele diz, na mesma página, 194, ainda da aula anterior, só para recapitular, porque isso é importante para a aula de hoje, muitos indícios mostram que o subconsciente é a conexão entre a mente finita do ser humano e a inteligência infinita. Então, ele acredita que o subconsciente é o quê? O subconsciente é a conexão entre entre a mente finita, aqui ó, a mente finita, e a inteligência infinita. Então, existe esse intermediário, tá? Muito bem, isso é importante a gente entender, tá? É importante a gente entender isso. Isso aqui é o que Napoleon Hill pensa, tá? Agora, o que acontece? Que é muito importante você entender. A partir daqui, para esse lado aqui, para cá, você não tem mais controle direto. Você só pode usar a mente finita para estimular o subconsciente. Então, você, através do pensamento, é aquela velha ideia, através do pensamento, você influencia o subconsciente para que ele possa, então, influenciar a inteligência infinita, que seria a fonte de onde tudo nasce, e aí, a partir disso, você cria a sua realidade. A Thelma chegou. Alan, boa noite.
Celina, então, o que acontece? Aqui eu estou desenhando o livro, a ideia toda, global, porque nós estamos no penúltimo capítulo, mas o livro ele tem um capítulo extra, que nós vamos ver na semana que vem. Então, esse é o esquema total, a partir do qual Hill ele monta o livro dele. Então, o subconsciente e a inteligência infinita, o subconsciente, ele é o ponto intermediário entre a mente finita, que é o pensamento, as ideias e tudo mais, que é essa parte da mente que você tem consciência sobre, é isso que você pensa, você usa para pensar, é a parte racional, ela afeta o subconsciente afeta a inteligência infinita, e na inteligência infinita existe o que vai produzir a realidade, que é a força, a fonte. Agora, qual é a questão do subconsciente? Napoleon Hill diz que o subconsciente, ele é como se ele fosse um arquivo onde as coisas são guardadas, registradas. Ele diz exatamente isso. É através do subconsciente que tudo que é absorvido pelos 5 sentidos, ver, ouvir, pensar, sentir e ouvir, é classificado e registrado, e por meio do qual é possível lembrar ou resgatar ideias, como cartas arquivadas em um fichário. Então, o subconsciente, basicamente, seria isso. Agora, qual que é a grande teoria? A grande teoria dele é o seguinte, que a fórmula para a criação de riqueza está, então, aonde? Se daqui para cá você não tem mais acesso, a única coisa que você pode fazer é influenciar o subconsciente através do pensamento. Ele criou uma série de passos através dos quais você pode influenciar o subconsciente. Você, inevitavelmente, vai, segundo Napoleon Hill, criar o que você guarda no subconsciente. Então, o subconsciente é o que cria a sua realidade. Então, tu não deve te preocupar muito com a inteligência infinita, mas tu deve te preocupar com o modo como você vai influenciar o seu subconsciente, porque o resto é um processo automático. Então, o que ele fez no livro? No livro ele fez o seguinte, tá? Ele criou 13, mas não são 13, seriam talvez 11. Ele criou 11 modos através dos quais você pode influenciar o subconsciente. Então, todo esse livro, ele trata disso aqui. Quais são esses modos? Primeiro, o desejo ardente. Quer dizer, através do desejo ardente, você influencia o subconsciente. Através da fé, a fé é fundamental para você influenciar o subconsciente. A autossugestão, tá? A autossugestão é uma outra ferramenta que você usa para você meter influência sobre o subconsciente. O conhecimento especializado, é você buscar o conhecimento especializado, isso também ajuda a influenciar o subconsciente. O que mais? A imaginação, você ficar imaginando coisas. Outra questão que ele trata, por exemplo, é o planejamento, você planejar, o planejamento organizado, a decisão, você saber tomar a decisão, a persistência, o poder da mente mestra, você ter outras pessoas lhe ajudando, você pegar a energia sexual e trazer ela para dentro disso, e basicamente é isso, tá? O subconsciente é o 10º, o subconsciente é o 11º capítulo, mas o subconsciente já é uma explicação, ele não seria mais uma ferramenta para influenciar. Então, o que Napoleon Hill explica nesse livro, para fechar essa parte? Ele explica o seguinte, cara, você tem uma mente pensante, você tem uma mente que você tem controle, você pode controlar a sua mente. Através dessa mente, você pode influenciar o subconsciente. O que é o subconsciente? O subconsciente é uma espécie de arquivo que é um processo intermediário que te conecta com a inteligência infinita. O que é a inteligência infinita? Ele nunca explicou isso, vai explicar na aula de hoje, mas a inteligência infinita é onde está o poder para criar a sua realidade. Então, o livro todo, ele tem como objetivo trazer recursos através dos quais você pode usar a sua mente para influenciar o seu subconsciente. E o que seriam essas ferramentas? Seriam justamente isso que eu falei, o desejo, a fé, a autossugestão, conhecimento especializado, a imaginação, a decisão, a persistência, o planejamento eficaz, a mente mestra, a transmutação da energia sexual em energia que você vai aproveitar. Basicamente é isso. Então fica muito simples para você entender o livro. Agora, o que ele diz? Ele diz que você tem que usar, então, o desejo ardente. O que é o desejo ardente? Você tem que ficar repetindo incansavelmente o que você quer, até que o subconsciente se convença dessa ideia. O que é a fé? A fé é você tem que acreditar que aquilo que você quer é possível, que é capaz. O que é a autossugestão? A autossugestão é você ficar toda hora trazendo coisas positivas, porque se você não trouxer coisas positivas, a mente vai ficar coletando coisas negativas do ambiente. Conhecimento especializado, não te confunda com qualquer tipo de conhecimento, que isso vai criar confusão. Só busque o conhecimento necessário para aquilo que você realmente quer, para a sua realidade. O que é a imaginação? A imaginação, e aí começa o problema que nós vimos na aula passada. Ele diz que existem 2 tipos de imaginação, isso é a lei 6, não, o passo 6, o degrau 6, ele diz que a imaginação, ela tem 2 tipos de imaginação. A imaginação reprodutiva, que é isso que está no subconsciente. E aí ele começa a se contradizer, tá? Por isso que a ideia dele fica um pouco fragilizada nisso. Ele diz que existem 2 tipos de imaginação. A imaginação reprodutiva, que é aquele tipo, deixa eu achar aqui o capítulo da imaginação, que é aquele tipo de imaginação que não cria nada, que nasce a partir do que está arquivado no fichário do subconsciente. Ele não usa essas palavras, subconsciente, mas ele fala isso.
E ele diz que existe um outro, ele diz o seguinte, a imaginação sintética é a faculdade através da qual você pode dispor em novas combinações antigos conceitos, ideias ou planos. Onde é que estão os conceitos, ideias ou planos? No fichário, no seu subconsciente. Essa faculdade, diz ele, não cria nada. Ela apenas trabalha sobre o material acumulado pela experiência, pela educação e observação, que seriam os 5 sentidos. É a faculdade mais usada pelo inventor, com exceção do gênio, que não pode resolver seu problema por meio da imaginação sintética. Então ele recorre à imaginação criativa. O que seria a imaginação criativa? Ele diz isso na página 94. Pela faculdade da imaginação criativa, a mente finita do ser humano, olha a confusão que ele cria, a mente finita do ser humano estabelece comunicação direta com a inteligência infinita. Ele está falando direta. O que é direta? Se o subconsciente é o intermediário, ele diz que a inteligência infinita, aliás, a imaginação criativa, estabelece uma comunicação direta com a inteligência infinita. E que a imaginação criativa é a faculdade pela qual são recebidos os pressentimentos, as inspirações. É por meio dessa faculdade que ideias novas ou fundamentais são legadas ao homem. Então, aqui ele cria essa confusão, que ele não explica, tá? Qual é a confusão? Se por um lado ele diz que a imaginação criativa é uma linha de comunicação direta, por outro lado ele diz que o subconsciente é um estágio intermediário. E que a imaginação reprodutiva, ela nasce daqui, do que está arquivado aqui, e que não cria nada. Então, as pessoas, obviamente, não chegam a esse ponto de análise em que eu estou fazendo essa análise, tá? Mas se você analisar a teoria dele, ela começa bem, mas ali ela cria uns gargalos, que nós vamos trazer uma nova luz sobre isso, tá? E isso aqui está tudo desenhado no livro, escrito no livro, não estou inventando nada. Agora, é importante você entender isso, tá? Você entender essa estrutura, desenhe isso, faça isso no papel, porque você está entendendo um dos livros mais importantes, e é fácil de entender olhando isso dessa forma. Você pode dar uma palestra sobre esse livro agora. Por quê? Porque você pode fazer esse desenho e depois você explica superficialmente, que não tem nada de profundo mesmo. E você já viu, nós já tínhamos divergências sobre o que é fé, o conhecimento tá legal, a autossugestão, nós já tínhamos divergências lá, o autoconhecimento. Então, nem todo livro que é escrito, ele se sustenta. O livro de Napoleon Hill, ele tem muito valor, mas ele não tem uma teoria que se sustenta, tá? Ele é um livro interessante, mas ele não tem uma teoria que se sustenta. A teoria que ele sustenta nas 16 leis do sucesso é muito mais estruturada, é muito mais completa. Então, hoje, ele fala do sexto sentido. Boa noite, Gracinei. O que é o sexto sentido? Vamos falar do sexto sentido. E qual é o papel do sexto sentido nessa estrutura? Qual o papel do sexto sentido nessa estrutura? Então, vamos lá. Sexto sentido. Ele diz que o sexto sentido é a porta para o templo da sabedoria. Isso é o sexto sentido. Escrevam isso. Sexto sentido. O 13º degrau é o sexto sentido. O que é o sexto sentido? É a porta para o templo da sabedoria. Existe uma porta, existe um templo da sabedoria. Vamos olhar aqui, vamos fazer um novo desenho. Eu com os meus desenhos aqui. O Denis está dizendo aí na cabeça dele, ainda tá com esse livrinho. Ele já montou toda uma estrutura para usar o iPad e eu ainda tô com o meu. Zenê, eu pulei o cérebro, tá? A Zenê falou do cérebro por quê? Porque o cérebro, na verdade, tudo que ele fala sobre o cérebro aqui é ultrapassado. Tá? Então eu nem entrei no mérito dessa questão do cérebro aí, porque aí a gente confunde tudo. Tá? Não sei por que ele tirou esse capítulo. Vamos lá. Então, existe aqui o templo da sabedoria. Tá? E esse templo da sabedoria, esse é o templo da sabedoria. E aí esse templo tem uma porta. E essa porta é o sexto sentido. Então, o que ele diz aqui? Ele diz o seguinte: se você quiser entrar para o templo da sabedoria, só tem uma porta, que é o sexto sentido. Isso é importante você entender. Entendeu, Zenê? Quando uma pessoa... Ó, eu estou aqui 5 minutos explicando só a primeira frase. É assim que você estuda um livro. E tem um templo e tem uma porta para esse templo. Esse templo é o templo da sabedoria. A porta é o sexto sentido. Então, agora, o que é o sexto sentido? Aí ele diz o seguinte, criando mais confusão, tá? A partir de agora é só confusão. Depois nós vamos ver isso de uma outra maneira, mas vamos primeiro entender o que ele explica. Ele diz, o 13º princípio é conhecido como sexto sentido. Ok, o que é o sexto sentido? É através dele que a inteligência infinita se comunica sem que o indivíduo precise pedir nada ou fazer qualquer esforço. Tá bom? Então, vamos aqui, tá? Existe a inteligência infinita e existe o indivíduo, tá? O que ele diz? Que existe uma coisa chamada sexto sentido, que é através dela, através do sexto sentido, o sexto sentido, que a inteligência infinita se comunica sem que o indivíduo precise pedir nada ou fazer qualquer esforço. Então, isso é o sexto sentido, ok? É através desse sexto sentido, por isso que o sexto sentido é a porta para o templo da sabedoria. O que seria o templo da sabedoria? Seria a inteligência infinita. Só que ele não diz que você pode acessar. Ele diz o contrário. Ele diz que a inteligência infinita, ela se comunica contigo através do sexto sentido, tá? E aí ele diz que isso sem você fazer qualquer esforço. Aí ele diz que o sexto sentido é o ápice da filosofia. E que ele só pode ser assimilado, compreendido e aplicado depois que você dominar os outros 12 princípios. Então você precisa dominar os 12 princípios
que ele descreveu no livro, que são aquilo que nós falamos. Uma vez que você dominar esses 12 princípios, quais são esses 12 princípios? De novo, os 12 princípios desejo ardente, fé, autossugestão, conhecimento especializado, imaginação, planejamento organizado, decisão, persistência, mente mestra, transmutação da energia sexual e o subconsciente. No momento que você dominar esses 12 princípios, só então você pode entender o que é o sexto sentido. Agora vem um outro porém. Ele diz o seguinte, voltando para a nossa imagem, você tem que entender isso, não basta só ler o livro. Aí ele diz o seguinte, que o sexto sentido é uma porção do subconsciente chamado de imaginação criativa. Então agora ele explica que aqui no subconsciente existe uma parte chamada imaginação criativa. Que a imaginação criativa faz parte do subconsciente, tá bom? A imaginação criativa faz parte do subconsciente. Então o subconsciente ele se divide em duas partes. Isso ele não diz, mas eu deduzo. Imaginação criativa, a imaginação criativa e a imaginação reprodutiva. Pode também ser considerado o aparelho receptor, que faz surgirem na mente ideias, planos e pensamentos, às vezes visto como intuições ou inspirações. Aqui, talvez a Zenê tenha razão, eu deveria ter falado um pouco sobre o cérebro, mas ele diz que isso, o aparelho receptor é o cérebro. Então ele confunde o cérebro, ele confunde o subconsciente, ele deveria ter escrito isso com mais clareza, mas tudo bem, tá? É impossível descrever o sexto sentido a alguém que não tenha dominado os outros princípios dessa filosofia, pois não há conhecimento ou experiência para fazer comparações. Você não pode comparar o sexto sentido. Só se entende o sexto sentido pela meditação, com o desenvolvimento da mente de dentro para fora. O que isso quer dizer, eu também não sei. O desenvolvimento da mente para fora, porque ele diz o seguinte, que existe o pensamento, existe a ideia, existe a imaginação criativa, existe a imaginação reprodutiva, existe o cérebro, que é a estação receptora, existe todo esse fichário, esse arquivo. Mas tudo bem, vamos adiante, que daqui a pouco esclarece. O sexto sentido é, provavelmente, o meio de contato. Antes isso era o subconsciente, agora o sexto sentido. Provavelmente o meio de contato entre a mente infinita do homem e a inteligência infinita. Por esse motivo, é ao mesmo tempo mental e espiritual. Acredita que seja o ponto em que a mente humana entra em contato com a mente universal. Antes, esse ponto intermediário era o quê? Era o subconsciente. Agora, o sexto sentido. O que é o sexto sentido? É uma parte do subconsciente chamado de imaginação criativa. Eu deveria ter pensado um pouco melhor essa ideia dele. Entendeu? Então, o que acontece? Depois de dominar os princípios descritos nesse livro, você terá cumprido os requisitos necessários à aceitação de uma verdade que, do outro modo, consideraria inacreditável. A verdade é a seguinte. Ele escreve. Com a ajuda do sexto sentido, é possível ser avisado de perigos a tempo de evitá-los e de oportunidades a tempo de aproveitá-las. Então, o sexto sentido para Hill é a intuição. E aí ele diz o seguinte, aqui ele traz uma tímida apresentação do que seria, na verdade, a inteligência infinita. Ele diz que tudo que eu sei é o seguinte, existe um poder ou uma causa primeira, ou uma inteligência que está presente em todos os átomos da matéria e que envolve cada unidade de energia perceptível ao ser humano. A inteligência infinita converte sementes em árvores, faz a água descer a montanha em resposta à lei da gravidade, garante a sequência de dia e noite, inverno e verão, tudo em harmonia. Essa inteligência, com o emprego dos princípios dessa filosofia, pode ser induzida a colaborar na transmutação dos desejos em forma concreta. Sei disso porque experimentei e consegui, ele escreveu. Aí ele conta a história dos conselheiros invisíveis. O que é isso? Ele conta que durante um tempo da vida dele, ele reuniu algumas figuras imaginárias que já tinham morrido, como Emerson, Paine, Edison, Thomas Edison, Charles Darwin, Abraham Lincoln, Durkheim, Napoleão Bonaparte, Henry Ford e Carnegie. E ele reunia essas pessoas e ele fazia reuniões com essas pessoas. Só que essas pessoas já tinham morrido. E ele diz que ali ele fazia esse procedimento da seguinte forma. Antes de dormir, ele fechava os olhos e ele se imaginava em reunião com esse grupo. E aí ele fazia perguntas para essas pessoas e essas pessoas respondiam coisas para ele e que ele queria moldar, através da autossugestão, o caráter dessas pessoas. E aí ele conta uma série de histórias que aconteceram. Mas o que ele quer dizer? Ele quer dizer que, através disso, ele recebia a intuição de pessoas que ele admirava e que ele queria moldar o caráter. Simplesmente em imaginar essas pessoas se tornavam reais na imaginação e passavam conhecimentos para ele. Tá? E aí ele também afirma o seguinte, na página 214, que grandes líderes, todos eles, ele cita alguns, tiveram acesso à inteligência infinita e por conta disso eles tiveram todo o sucesso que eles conseguiram alcançar na vida. Então ele diz o seguinte, não importa quem você é, e nem o seu objetivo ao ler esse livro. O livro pode ser útil, ainda que você não entenda o princípio do sexto sentido e dessa conexão com a inteligência infinita.
Isso vale, em especial, para aqueles que pretendem ganhar dinheiro ou conseguir outros bens materiais. É isso aí, Hilda. O que acontece? O que ele coloca aqui é verdade, tá? Se você usar esses princípios que ele mostra aqui, o desejo ardente, a fé, a autossugestão, conhecimento especializado, planejamento eficaz, se você toma decisões acuradas, se você é persistente, se você faz bom uso da imaginação, se você cria uma mente mestra, isso são ferramentas poderosas. Mas o que ele faz? Ele estrutura timidamente toda a teoria dele em cima da inteligência infinita. O que seria a inteligência infinita? Porque já acabou esse capítulo, tá? Já acabou esse capítulo, nós temos agora um tempo onde eu vou tentar ajeitar essa confusão dele aqui, tá? Porque isso aqui influenciou, de certa forma, o meu estudo para querer compreender o que ele estava querendo dizer. Então eu aprofundei isso e fui organizando isso, eu acho que eu cheguei a uma conclusão, tá? Ele diz o seguinte, isso ainda é importante ressaltar. O capítulo sobre o sexto sentido foi incluído porque a intenção do livro é apresentar uma filosofia completa, que orienta os leitores de modo a conseguirem o que desejam da vida. O ponto de partida de toda a realização, ele diz, é o desejo. O ponto final é aquele tipo de conhecimento que leva à compreensão de si mesmo, dos outros, das leis da natureza e do sentido da felicidade. E que esse tipo de compreensão, esse tipo de conhecimento, ele só é possível alcançar depois de utilizar o sexto sentido. Isso se encaixa perfeitamente à teoria da essência. A teoria da essência, a teoria do falso eu e a teoria da essência. Por quê? Porque ele diz o seguinte, cara, está escrito na página 214, que o ponto final, o sucesso extremo, o ponto final, é você alcançar aquele tipo de conhecimento que leva à compreensão de si, dos outros, das leis da natureza e do sentido da felicidade. E que esse tipo de conhecimento só é possível adquirir quando você entender o sexto sentido. O que é o sexto sentido? O sexto sentido é aquilo que faz com que você receba direto da fonte, e não da sua mente, não do seu subconsciente, tá? Então, o que acontece? Na semana que vem, antes de eu explicar o que eu entendi no final de tudo, na semana que vem, nós não vamos mais trabalhar sobre isso. Mas ele tem um capítulo à parte, que é Como Vencer os 6 Fantasmas do Medo. Eu acho interessantíssimo esse capítulo, a gente analisar os 6 tipos de medo que ele traz e quais as consequências e de onde ele vem. Então, na semana que vem, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estudar como vencer os 6 fantasmas do medo. O que Hill, na verdade, quis nos dizer, na minha opinião? Deixando isso bem mais simples. Para quem já fez a mentoria do falso eu, isso é muito claro. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, você tem uma mente, tá? Você tem uma mente. Essa mente é o conhecimento. A mente é o conhecimento. É isso que ele chama dos fichários organizados. Então, você tem uma mente. O subconsciente nada mais é do que o condicionamento. O que é o condicionamento? É o conhecimento que você tem acumulado aqui, ao longo dos anos. Essa mente, ela cria uma atividade mental, que é o pensamento, que é as ideias. E é óbvio que você cria a sua realidade a partir desse condicionamento. A condição mental, ela se traduz numa condição física, na sua realidade. Então, isso é real. Isso não tem dúvida. A sua mente, o que ele chama de subconsciente, na verdade, é o condicionamento. O que é o condicionamento? Os fichários, aquilo que você guarda daquilo que você percebe com os 5 sentidos, tá bom? Então, isso cria essa voz na nossa cabeça. A voz na nossa cabeça é o pensamento, é as ideias. Quando você se identifica com essa voz, com esse condicionamento, você vai criar o que existe aqui dentro. E existe também isso que ele chama de inteligência infinita, que pode ser chamada de Deus, que pode ser chamado de potencialidade pura, pode ser chamado de consciência pura. Então, o que ele chama de imaginação sintética ou imaginação reprodutiva? É quando você junta o seu conhecimento, aquilo que você tem como... Porque condicionamento é tudo que você sabe. Você foi condicionado a acreditar. Então você pega esses condicionamentos e você junta eles e você vai criando novas coisas. Por isso as pessoas, em geral, não são muito criativas, porque elas só têm essa massa que está aqui dentro para trabalhar. Então, como é que você muda essa massa aqui dentro? Você muda essa massa aqui dentro através do quê? Todo mundo ensina isso. Através do desejo. Tá? Você precisa ter um propósito. Só que as pessoas estão tão identificadas com o condicionamento que elas não conseguem criar um propósito. Elas têm que tirar um propósito da cartola, daqui de dentro. Desejo ardente. Aí eles dizem a fé. Mas o que as pessoas fazem? Elas só conseguem acreditar o que está aqui dentro. A fé foi substituída pela crença no conhecimento. Autossugestão. Você tem que ficar repetindo na frente do espelho que você é um super-homem. Isso impacta o seu condicionamento? Sim. Você toda manhã parar na frente do espelho e bater na mão e dizer eu sou o poder, eu sou o poder. De alguma forma isso te impacta. Se você todo dia olhar no espelho e dizer a minha vida está acabada, olha como eu estou velho, está tudo acabado, isso também impacta a nossa vida. Então, o que mais ele diz? Conhecimento especializado. Você não precisa ter acesso à inteligência infinita. Se você buscar conhecimento especializado, você pode ser um ótimo profissional. Você pode ganhar 50 mil por mês. Não tem problema nenhum. Imaginação. Você pode juntar tudo que tem aqui dentro, você pode buscar mais conhecimento e você pode melhorar um pouco a sua imaginação.
Você pode fazer um plano, criar um planejamento. Isso é importante. Você planeja, usa as ferramentas que você tem, busca conhecimento novo, cria um plano para a sua vida. Isso ajuda. Tem também a questão da decisão. Você tem que saber tomar decisões. E clareza, se você tem desejo, se você tem fé, se você tem conhecimento específico, se você tem plano, se você usa um pouco a imaginação, a decisão, ela aparece. O que mais? Você precisa ter persistência. Isso mesmo, não desiste diante de qualquer adversidade. Você faz isso que você busca, você consegue, persista. Outra coisa mais que ele diz, você não se perder na energia instintiva do sexo. Você pegar essa energia, colocar aqui. Ótimo, ajuda. Quanto mais energia disponível, mais decisão, mais persistência, mais vontade, força de vontade. E aí vem a questão da mente mestra. Ande com os melhores, se junte com as pessoas que têm mais conhecimento que você. Isso tudo te ajuda. Então, o que ele faz aqui, isso não está errado. Só que, onde é que está o que eu não compartilho com o Napoleão Hill? Que isso aqui vai criar uma conexão com a inteligência infinita. Isso aqui só vai fortalecer o teu poder pessoal, o teu poder mental. Tudo que ele fala sobre o sexto sentido faz sentido quando você busca um caminho alternativo. O que é o caminho alternativo? Quando você consegue aquilo que em vários momentos ele fala, de você criar essa conexão com o quê? Com aquilo que você verdadeiramente é. Então, você eliminar o condicionamento, você se dissociar com isso, dissociar de tudo que tem aqui. E você criar o seu ponto de referência da vida aqui, nessa parte que ele chama de sexto sentido. Você não se apegar tanto a isso aqui. Você deixar isso um pouco de lado, porque a fé, o que é a fé? A fé é a confiança daquilo que ele chama de inteligência infinita. Eu acho que faltou compreensão para ele sobre como você acessa a inteligência infinita. Você não acessa a inteligência infinita pelo subconsciente, que seria o condicionamento. O condicionamento é o empecilho, é o que te mantém afastado da inteligência infinita. Então, o que seria o ideal? O ideal seria aquele velho desenho conhecido. Você está aqui e você tem aqui a sua mente condicionada. Através dessa mente condicionada, você vai se virando, você vai criando a sua realidade. Então, o que acontece? Exatamente isso, Fábio. O que acontece? Enquanto você tem aqui um condicionamento, você vai criando o condicionamento na vida real. Você muda o condicionamento, você vai mudar o que você cria na realidade. É isso o que, por exemplo, a PNL diz. A PNL diz o seguinte, você tem que ressignificar as coisas da sua vida. Essa ressignificação, ela vai fazer o quê? Ela vai ressignificar a sua realidade. Então, o que acontece? Quanto mais você conseguir expandir esse condicionamento, mais você vai ter liberdade de criar a sua realidade. Quanto mais estreito for o seu condicionamento, mais estreita vai ser a sua realidade. Só que o grande problema é você mudar o seu condicionamento. E por que mudar o seu condicionamento é tão difícil? Porque, veja bem, vamos supor que isso aqui seja o olho do seu condicionamento. Então, esse aqui é o condicionamento, aqui tem o olho, aqui tem o ouvido. Olha a minha orelha, que bonita. Tem ouvido, o que mais? Basicamente, e você tem a percepção, mas isso tudo passa pelo olho, pelo ouvido, pela boca. Então, o que acontece? Quando você vai ler um livro, o que você faz? Você lê o livro com o seu condicionamento. Você entende? Você lê, então o que acontece? Por exemplo, mesmo nós estudando durante 13 noites, 1 hora por noite, nós estudando Quem Pensa Enriquece. O que isso, na verdade, efetivamente muda na nossa vida? Muda o seguinte, a gente tem uma compreensão maior. Compreensão do quê? Do livro. Do livro. Entendeu? A gente tem uma compreensão. É mais conhecimento que se junta, mas existe a falta de consciência. É como se a gente tivesse mais uma ferramenta que a gente não consegue usar. Por quê? Porque o conhecimento, você consegue acumular, você consegue agregar conhecimento. Mas o que você não consegue é mudar esse condicionamento mais profundo. E não é que você não consegue. Você consegue fazer isso. Você consegue. Mas é muito mais simples. Aquilo que eu ensinei para quem veio lá da mentoria do Falso Eu, são esses processos de dissociação. O que é o processo de dissociação? É você trazer consciência e você entender que você não é o condicionamento. Entender que você não é o pensamento. Se você entender que você não é o pensamento, que você não é o condicionamento, quem você é? Você é a consciência que sabe que você não é isso. Então, tudo passa, na minha percepção, pessoal, pelo procedimento de você conseguir eliminar o pensamento que você tem. E esse pensamento, ele não é sobre homossexuais, esse pensamento não é sobre religião, esse pensamento, ele é o pensamento sobre você mesmo. É você mudar a sua noção de eu. O que é a noção de eu? É aquilo que você pensa sobre você. Essa é a grande dificuldade que nós temos, de nos libertar da ideia que nós temos sobre nós mesmos. Eu vi aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando, eu vi aqui ontem foi a última aula da mentoria, e hoje aconteceu algo incrível comigo. Presta atenção. Sempre me cobrei muito por travar na hora de falar, e nunca saía o que eu estava pensando.
Hoje fui convidado de última hora para participar de um podcast. E na hora pensei em não ir, justamente por esse travamento. Aí pensei, eu vou participar, até para ver se eu sou o mesmo que travo ou a minha mente tomando a frente. Fiz um relaxamento antes e fui. As coisas fluíram de uma forma tão intensa que eu fiquei admirado com esse cara que emergiu de dentro. Falei bem solto, simplesmente vivendo aquele momento, prestando atenção em tudo que os entrevistadores falavam, sem pensar antes de responder. O que mudou na cabeça desse mentorado aqui? Mudou o seguinte, ele mudou a percepção, ele antes dizia, eu sou um travado, eu travo sempre. O nome dele é Ronailton. Eu travo sempre, eu tenho essa dificuldade. Então, ele se identificava com essa coisa. E aí ele disse, não, eu vou ver se eu realmente sou travado. E pronto. Entendeu? Aí ele foi lá e fez. Então, o que mudou na cabeça dele? Não foi conhecimento. Foi a percepção de si mesmo. Aí ele diz, eu fiquei surpreso com o cara que emergiu de mim. E olha, a minha resposta foi isso aqui para ele, ó. Aquele outro é o falso eu. Esse que falou solto, vivendo o momento, prestando atenção em tudo. Esse é o Ronailton. O outro é o falso eu. Então, o que acontece? É justamente isso. Você tem uma ideia de que você é travado, você tem uma ideia que você é incapaz, você tem uma ideia que você não é bom o suficiente, e aí você busca conhecimento para querer suprir essas demandas. Que demanda? Eu preciso saber mais. Mas por que você precisa saber mais? Porque você acha que você não é muito inteligente. E você pode aprender toneladas de conhecimento, e isso não vai mudar a percepção que você tem sobre você. Não vai mudar a percepção. E por isso, quando às vezes eu digo que você precisa se libertar do conhecimento que você tem, eu não quero dizer que você precisa se libertar das coisas que você sabe fazer, tipo, eu sei tocar violão, eu preciso me libertar do conhecimento. Se libertar do conhecimento é você abrir espaço naquilo que, no seu conhecimento, para que possa emergir esse novo cara, que nem o Ronailton falou. Então, é essa a questão que a gente está tratando. E na semana que vem, vai ser interessante porque a gente vai fazer esse estudo sobre os medos, e vou fazer uma aula sobre o medo, e aí a gente vai encerrar essa série, tá? Eu daqui a pouco, ou mais tarde amanhã de manhã, eu vou passar para o Lucas, que cuida disso, os nomes das próximas sugestões de livros, e a gente vai ter essa aula na semana que vem, tá? Na aula da semana que vem, e aí nós vamos começar um outro estudo. Eu queria saber de vocês o feedback, tá? Sobre o que vocês estão achando, e eu quero saber isso agora, no comentário aí, sobre o que vocês estão achando dessa ideia de fazer estudos sobre os principais clássicos. E a gente não é só estudo, a gente fazer essa avaliação, essa busca. Vocês acham isso útil? Vocês acham isso importante? Isso agrada a vocês? Adelise, vão respondendo aqui. Adelise, essa conexão com a essência deveria ser a primeira coisa a se fazer. O restante fluirá dessa essência. É exatamente isso, entendeu? Essa busca primária. Você só acha importante, Marina? Ou você acha isso fundamental? Porque o que acontece? Quando a gente estuda um livro que nem esse aqui, a gente tem uma ideia completa agora do que ele fala. Cara, se tu assistiu todas as aulas, só as 2 últimas aulas, você ter uma visão total do livro. Muitas vezes, só lendo uma vez, a gente não tem. E agora, o que você pode fazer? Você pode pegar o seguinte, você pode ainda dar uma lida no livro, entendeu? Então, se vocês acham que é esse o caminho, a gente vai se debruçar sobre isso, a gente vai buscar um outro clássico. Nem todos os livros demoram tanto, tá? Alguns são livros menores, é mais rápido, mas a gente cai de cabeça em cima de todos os clássicos, e de 2 em 2 meses, a gente debruça um livro. Imagina, se você ficar 2 anos aqui, você vai gastar R$800, e em 2 anos a gente estuda o quê? 12 livros, 10 livros, mas de uma maneira diferente do que a leitura, tá bom? Então vamos lá, vou colocar aqui, Runi está dizendo que é útil e importante, Lígia, vamos para cima, Marina diz que é fundamental, Leandro, estudar os livros clássicos top, acho maravilhoso, ótimo, diz o Eduardo. Vamos lá então, Franco, tá de acordo também? Vamos lá, clube de vocês. Você falou qualquer coisa de analisar o óbvio, que é fantástico. Eu vou colocar uma seleção de 3 livros, e aí a gente vota qual deles a gente vai atacar agora, tá? E aí a gente vai... Isso aí, para mim, na minha percepção, é crucial, entendeu? É crucial a gente pegar isso e a gente se debruçar sobre isso, até porque vocês também têm uma ferramenta. Vocês podem comprar o livro, se vocês quiserem. A gente pode fazer isso também, os 7 hábitos, o óbvio, Dr. Joseph Murphy também. A gente pode fazer isso, tá? Vamos lá. A Elciana está pedindo uma live sobre o tomador de conta e o salvador de pessoas. Posso fazer uma aula, sim. Podemos pensar em um mais picantes, mais profundos? Pode, Everton, pode. Podem dar sugestões também, tá bom? Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Não esqueçam de votar, então, no seu livro preferido e dar sugestões também lá no nosso grupo do Telegram. Um abraço, tamo junto.